Achei que ele era o certo. Mas nada era real. E talvez eu também não seja. Ele me beijou como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Não com desespero. Nem com pressa. Foi gentil. Cuidadoso. Como se precisasse confirmar que eu não era alguma ilusão passageira, algo conjurado do ar noturno. A noite tinha sido tranquila, sem nada extraordinário. Caminhamos sob luzes fracas, conversamos, rimos. A naturalidade de tudo aquilo me inquietava, como se já nos conhecêssemos há mais tempo do que o possível. Lembro do momento em que ele pegou minha mão e me girou no meio da calçada. Eu girei. Eu ri. Ele me segurou. Por um breve instante, parecia que o mundo havia parado, os postes zumbiam fracamente acima de nós. O ar estava pesado, espesso de silêncio. Era como um daqueles momentos que as pessoas esquecem enquanto estão vivendo. Mas eu não esqueci. Eu vi tudo. A textura do asfalto sob nossos pés. Os reflexos dos néons piscando nas janelas. O peso da mão dele, quente e firme na minha. Ele me acompanhou até em casa, mesmo tendo que voltar tudo depois. Nenhum de nós falou muito enquanto andávamos lado a lado. Nossos braços se tocavam de vez em quando. Eu ouvia mais o ritmo dos nossos passos do que qualquer outra coisa. Soava estranho, como se as ruas tivessem se esvaziado só para nós. Na porta da minha casa, ele me beijou de novo. Uma vez. Depois outra. E uma terceira. Como se aquela sequência tivesse um significado que só ele entendia. Eu disse que o veria em breve. Ele assentiu e sorriu, suave e distante, como alguém já se preparando para ir embora. Na manhã seguinte, acordei com uma leveza estranha, como se algo importante tivesse começado silenciosamente. Peguei o celular e escrevi uma mensagem. Ainda pensando na noite passada. Coloquei um emoji sem pensar. Não me arrependi, mesmo corando. Então eu esperei, 1 hora passou, depois 2. Disse a mim mesma que ele estava dormindo. Rolei pelas minhas fotos. Procurei aquela que lembrava ter tirado na cozinha, em que nós dois parecíamos ridículos. Eu tinha conferido. Rido. Apagado a primeira. Salvado a segunda. Eu tinha certeza, mas não havia nada. Nem mesmo na pasta de recentemente apagados, abri o nosso chat. Parecia vazio demais. Como se conversas inteiras tivessem desaparecido. Não tinha certeza. Talvez eu tivesse imaginado mais do que era real. Talvez eu tivesse sonhado com a conexão. Desliguei o celular. Tentei respirar. Repeti 1000 vezes para mim mesma que não havia nada de errado, mas no meio da noite, o telefone vibrou. Uma mensagem. Sem nome. Sem prévia. Você deveria parar de procurá-lo. Fiquei olhando aquelas palavras por muito tempo. Li até os olhos embaçarem. Quis acreditar que era um engano. Uma piada. Mas o silêncio que veio depois parecia intencional. Pesado. Como algo me observando, logo além do alcance. No dia seguinte, a raiva substituiu o medo. Quem mandaria algo assim? Com que direito? Imaginei confrontá-lo cara a cara. Imaginei gritar, exigir explicações. Mas no fundo, eu sabia que não teria resposta. Larguei o telefone com os dedos tremendo. Quem seria tão cruel? Tentei fingir que ainda tinha controle. Disse a mim mesma que não mandaria mais mensagens. Disse que esperaria, que talvez ele só precisasse de espaço. Que talvez não tivesse nada a ver comigo, mas o silêncio se prolongou, e eu nem sequer tinha respostas sobre aquela mensagem perturbadora. Meus amigos diziam que eu estava distante. Eu não discutia. Não podia. Não sabia explicar que sentia como se estivesse lentamente desaparecendo. Que até minhas memórias pareciam instáveis. Que naquela manhã, ao olhar no espelho, por um momento, eu não reconheci meu próprio rosto. Pensei em escrever para ele de novo. Ficava com o dedo pairando sobre o campo de texto. Minhas mãos tremiam. Eu apagava as palavras antes que tomassem forma. E então veio a segunda mensagem. Ele não é quem finge ser. Não gritei, não me movi. Li uma vez, depois outra. Minha pele esfriou.
e uma terceira mensagem chegou. Apenas 3 palavras: você é a próxima. Meu coração batia com tanta força que achei que ia me quebrar. Quis acreditar que não significava nada. Que era absurdo. Talvez uma coincidência ou uma brincadeira de mau gosto. Mas as sombras nos cantos do quarto se alongavam. A luz enfraquecia, mesmo com o abajur ainda aceso. Dias se passaram, mas o silêncio não cessava. Comecei a ver coisas que não conseguia explicar. Corredores que pareciam mais longos do que eu lembrava. Vozes que se calavam no instante em que eu virava. Reflexos que atrasavam um batimento. Eu dizia a mim mesma que era a solidão. Que o luto prega peças na mente. Mas até essa explicação começou a ruir, evitei espelhos. Parei de responder mensagens. Parei de falar em lugares cheios, com medo de ouvir meu nome dito por alguém que não estava mais lá. À noite, me deitava com os cobertores puxados até o queixo, contando os segundos entre cada respiração. Esperando por algo que eu não sabia nomear. Algo para o qual eu não tinha palavras. Mas eu sentia. Sentia que estava se aproximando. No meio do caos, eu ainda o procurava. Às vezes, quando pisco devagar demais, vejo ele parado logo além do vidro, sorrindo como naquela noite em que disse adeus. Agora lembro como tudo era silencioso, como o silêncio caía sobre tudo como uma cortina pesada. Quando o sol nasce, eu já estou exausta. Sinto-me fragmentada no vazio das manhãs comuns. Os amigos falam, mas as palavras deles ecoam sem sentido, a menos que eu possa ouvi-las. Eu não sei mais se ainda existo, então vem a noite em que não posso mais fingir. O celular vibra de novo. Eu tentei não esperar por isso, mas queria que fosse ele. Não consigo olhar. Mas quando olho, você é a próxima. Meu coração batia com tanta força que achei que ia me quebrar. Quis acreditar que não significava nada. Que era absurdo. Talvez uma coincidência ou uma brincadeira de mau gosto. Mas as sombras nos cantos do quarto se alongavam. A luz enfraquecia, mesmo com o abajur ainda aceso. Dias se passaram, mas o silêncio não cessava. Comecei a ver coisas que não conseguia explicar. Corredores que pareciam mais longos do que eu lembrava. Vozes que se calavam no instante em que eu virava. Reflexos que atrasavam um batimento. Eu dizia a mim mesma que era a solidão. Que o luto prega peças na mente. Mas até essa explicação começou a ruir, evitei espelhos. Parei de responder mensagens. Parei de falar em lugares cheios, com medo de ouvir meu nome dito por alguém que não estava mais lá. À noite, me deitava com os cobertores puxados até o queixo, contando os segundos entre cada respiração. Esperando por algo que eu não sabia nomear. Algo para o qual eu não tinha palavras. Mas eu sentia. Sentia que estava se aproximando. No meio do caos, eu ainda o procurava. Às vezes, quando pisco devagar demais, vejo ele parado logo além do vidro, sorrindo como naquela noite em que disse adeus. Agora lembro como tudo era silencioso, como o silêncio caía sobre tudo como uma cortina pesada. Quando o sol nasce, eu já estou exausta. Sinto-me fragmentada no vazio das manhãs comuns. Os amigos falam, mas as palavras deles ecoam sem sentido, a menos que eu possa ouvi-las. Eu não sei mais se ainda existo, então vem a noite em que não posso mais fingir. O celular vibra de novo. Eu tentei não esperar por isso, mas queria que fosse ele. Não consigo olhar. Mas quando olho, você é a próxima. Não você é. Mas você é. O tom é definitivo. Deixo o celular cair da mão. Desabo na cama, os membros tremendo, o ar raso demais. O silêncio já não traz consolo. Não essa noite. A escuridão do quarto ganha vida. Vejo sombras se moverem como não deveriam. O batente da porta se estica. Os cantos se afundam. Uma figura aparece do outro lado do quarto. Ela não anda. Apenas está ali, percebo que sou eu. Ou ele. Um eco vazio com olhos de vidro. Ele está atrás. Sorrindo como na noite em que me beijou. Aquele toque de lábios que parecia promessa agora se desfaz em algo mais sombrio.
Já não sei o que é real. É uma ilusão, o ar distorce. As linhas entre mim, ele e o silêncio se confundem, meu reflexo na tela do celular pisca. O rosto dele. O meu. Algo no meio. Pressiono a palma contra a tela. Ela se deforma sob meus dedos como uma lembrança escapando. Um sussurro suave surge do alto-falante, embora nenhum tempo seja mostrado, eu sou a próxima. O coração bate tão forte que sinto que pode me partir. As bordas do quarto se alongam. As janelas respiram. Lá fora, ainda não há ninguém. Aqui dentro, o gosto é de terror e resignação. Eu me levanto, reúno a coragem que me resta, caminho até a figura que talvez seja eu. O cheiro de ar estagnado se intensifica. A figura inclina a cabeça. Olhos vazios. Silêncio. Estendo a mão como se fosse tocá-la. Meus dedos tocam o ar. Ele ondula, se dispersa. Um vazio gelado se abre sob meus pés. Caio de costas na cama. A escuridão me segue até o sono. A manhã chega, turva e incerta. Acordo sozinha. Sem celular ao lado. Sem mensagem. Sento-me, corpo trêmulo, suando. Fico diante do espelho. O reflexo é meu de novo. Respirando. Moldado pela luz, se alguém lembrar de mim. Por favor, diga algo. Qualquer coisa, mas... Eu sei. Eu entendo, fui apagada, mal sobrevivi, por agora, estou postando isso porque preciso que alguém saiba que eu estive aqui. Para provar a mim mesma que eu existi. Que fui real. Escrevo estas palavras como um último pedido e um aviso. Talvez elas também desapareçam. Mas se ao menos uma pessoa lê-las e reconhecê-las, talvez eu não seja esquecida. Talvez eu possa ser real de novo, mas o que é real, afinal, eu já não sei mais. Talvez eu nunca tenha existido de verdade. Ou talvez ele tenha me apagado, talvez eu não dure muito. Ele ainda está lá fora, esperando, e quando o silêncio te encontrar, talvez você já seja o próximo. Então, por favor, eu não preciso que acredite em mim, só precisava que alguém respondesse. Antes que ele escolha você. E você seja o próximo a desaparecer.